Oi, gente, eu sou a Lu e seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim falar pra vocês como eu estou estudando esse ano, quais estão sendo os meus métodos e como que eu tô fazendo durante a semana. Pra contextualizar, eu tô fazendo um semi-extensivo, que pra quem não sabe, começa em março e termina em junho. Estou fazendo porque eu tenho vestibulares no meio do ano que são importantes pra mim e também porque eu já tô no meu segundo ano de cursinho. E é isso, galera, vamos lá. Primeiro eu vou começar falando do método. Eu já testei vários métodos diferentes, mas o que eu mais me adaptei foi estudar por questões, que é o que eu acho mais eficiente. Por quê? Os motivos. Primeiro, porque é o que cai no vestibular. Segundo, você consegue ver melhor onde você está errando e onde que você tem que revisar. E terceiro, é mais prático e rápido, otimiza muito o teu tempo nos estudos. Tá, e Lu, como que você faz isso? Devem estar me perguntando. Na parte da manhã eu tenho aula no cursinho das 7h30 até meio-dia e 35. Daí quando eu chego em casa, porque o meu cursinho tá dando híbrido, quando eu tô presencial eu chego em casa mais ou menos 1 hora por aí. Eu chego em casa, descanso um pouco e eu começo a estudar na parte da tarde umas 2 horas. Só quando eu tenho redação que eu não começo 2 horas, que eu começo mais tarde. Mas enfim, né? É o que eu faço na parte da tarde, eu faço exercícios das aulas que eu tive no dia. Se eu tive 6 aulas, eu vou fazer exercício das 6 aulas, mas assim, eu queria deixar bem claro que quantidade não é qualidade. Você não deve fazer todos os exercícios da apostila, porque primeiro, provavelmente se você fazer ele com qualidade e corrigir ele direitinho, não vai dar tempo de fazer tudo. O que eu aconselho é você fazer um pouco de cada, fazer com atenção, corrigir tudo direitinho, ver onde estão seus erros e fazer de todas as matérias, porque assim tem um equilíbrio, você faz um pouquinho de cada. E sobre qualidade, o que é qualidade pra mim? É quando você tá bem focada, prestando bem atenção e enquanto você faz os exercícios, tá lá, sei lá, alternativa A, B, C, D e E. Você já descobriu de cara que a alternativa A tá certa, mas você não para por aí. Você tem que ver por que a B tá errada, por que a C tá errada, por que a D e a E estão erradas. Porque essas alternativas podem enviar uma questão nova, então você tem que ter esse feeling na hora de estudar. E também é muito importante ver porque você errou, se você errou a questão. Tipo, sei lá, errou uma questão de matemática. Do que eu faço? Eu pego, reflito porque eu errei. Provavelmente, às vezes é porque eu errei sinal, errei uma coisa boba. Quando acontece isso, eu refaço a conta, vejo e tal. Beleza. Agora, quando eu erro porque eu não sei, eu pesquiso a resolução na internet ou pergunto pra alguém quando não tem na internet. Eu vejo a pessoa fazendo, eu refaço a questão sem olhar pra ver se realmente eu entendi. Ou às vezes eu só me explico, tipo, você faz, sei lá, A mais B porque é isso, entendeu? Então é sobre disso que eu falo que é qualidade. Porque quando você faz só, tipo, pesando a quantidade, você começa fazendo automático e muitas vezes não corrige de forma eficiente. Daí você não tem evolução nos seus simulados, no vestibular. Outra coisa que eu acho mega importante nesse método de questões é resolver prova antiga. É muito importante fazer isso porque você consegue ver os conteúdos que mais caem e como os conteúdos são cobrados. Às vezes você tem dificuldade no conteúdo e na tua apostila tá de uma forma, daí você vai pegar, sei lá, a prova que você quer, o Enem. Você começa a fazer as provas antigas, você percebe a maneira que esse conteúdo é cobrado e assim você consegue ter um entendimento melhor do conteúdo. Tá, e como eu faço isso? Essa resolução de provas antigas eu faço por meio de simulados no domingo, porque eu tenho aula de segunda a sábado, mas gente, eu priorizo muito o meu descanso no dia do domingo, então quando eu for fazer simulado, como eu fiz hoje, eu faço na parte da manhã, pra minha tarde ser livre. E eu pego uma prova antiga como simulado e cronometro o tempo. Tem um site que eu uso que eu acho perfeito, que é o estuda.com. É um site de questões. Eu pago R$ 13 por mês, mas eu sei que tem de forma gratuita, só que é mais limitado, assim, você não consegue fazer tantas questões por dia. Enfim, eu entro nesse site, vou nas provas antigas, pego a prova que eu quero e coloco no modo prova, que daí vai cronometrar o tempo pra mim e quando eu terminar todo o simulado,
Já aparece minha pontuação, os meus pontos fortes divididos por tópicos, por exemplo, meu ponto forte em matemática é geometria, ou meu ponto fraco em matemática é análise combinatória. Então, assim, você consegue ter uma noção do que você precisa revisar mais e focar mais sua atenção durante a semana. Outra forma que eu tô tentando fazer é durante a semana, que é assim, depois que eu termino, se sobra tempo, depois que eu termino meus estudos da tarde, eu vou nesse site, pego uma prova antiga e faço uma disciplina da prova antiga, sei lá. Eu pego história do Enem e faço. Eu acho assim bom, porque daí você consegue ver melhor as coisas, sabe? E também outro método que eu quero usar, ao invés de só pegar disciplina, tipo história, eu marco os conteúdos que eu consegui resolver na aula, mas tá meio frajutinho, não tô entendendo muito. Eu pego, sei lá, genética, que é um conteúdo que eu tenho mais dificuldade, de biologia. Eu vou nesse site, coloco o conteúdo genética e filtro pros vestibulares que eu quero. Então, vai aparecer como o conteúdo de genética é cobrado nos vestibulares que eu quero. Então, assim, eu consigo treinar melhor e treinar como é cobrado, entendeu? Não só treinar exercícios aleatórios. Fechou o método de questões, agora eu vou falar das revisões. No começo do ano eu tava usando duas estratégias pra ver qual eu me adaptava melhor. Uma não deu certo logo de cara, eu me embolei toda, ai, foi horrível. E o outro eu tô fazendo, mas eu acho que eu vou adaptar um pouco e contar pra vocês. O primeiro método era revisar por questões. Eu continuo fazendo isso, mas o que eu não gostei desse método foi que eu fazia com uma tabela que era uma tabela assim, uma planilha, que eu botava quantas questões eu ia fazer do conteúdo, quantas eu errei e quantas eu acertei e calculava o rendimento. Mas, gente, isso não era nada prático, me ocupava tempo de tarde, eu perdia tempo. Em vez de eu estar fazendo questão, eu tava passando pra tabela, então assim, não gostei disso. Eu gosto de revisar por questões, mas assim, sem essa coisa da tabela, sabe? Eu pego um pouquinho das questões da semana, dos conteúdos que eu tive mais dificuldade, e vou fazendo na apostila. Por isso é importante não fazer tudo também os exercícios da apostila, para deixar alguns para revisão. Esse método eu gostei, mas eu acho que eu prefiro fazer simulado, que é outro método de revisão. Gente, fazer simulado é método de revisão, método de estudo é top, é tudo. Mas enfim, agora o segundo método de revisão eu vi no Insta de uma menina, só que eu adaptei também, porque tava levando muito tempo também. Não tava sendo um método que otimizava meu tempo no estudo, que é o método dos flashcards. O método que ela apresentou era assim: você faz de 7 a 10 questões da aula e passa pro flashcard as questões que você errou ou as questões que você acha necessário colocar. Só que, gente, no meu material, pelo menos, as questões são muito extensas. É muito extenso passar tudo à mão para um flashcard, sabe? Então, eu adaptei e fiz assim. Eu fazia as questões e via no geral o que eu errava e o que eu sentia que eu não ia lembrar daqui a, sei lá, 2 meses. Então, eu montava uma pergunta pra mim mesma. Tipo, eu formulava minha pergunta, eu não copiava da minha apostila. Eu formulava perguntas curtas e num lado e no outro lado a resposta. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, de biologia. E, gente, eu pego os flashcards e pinto pra saber de qual área é. Os de verdinho, assim, é de ciências da natureza. Daí, os roxinhos... o roxinho claro é de matemática. E o roxinho escuro é de ciências humanas. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu tava usando biologia e eu realmente esqueci o que era doença congênita. E não foi em uma questão, foi tipo em várias assim. E daí eu falei, poxa, eu tenho que saber isso, né? Porque daqui a 2 meses provavelmente eu não vou lembrar e eu acho que é um conceito importante. Então, ao invés de copiar a questão que eu errei, eu fiz a minha pergunta, que era: o que é uma doença congênita? E daí atrás estava a resposta. Então, isso fica bem mais simples e mais prático. E é bom do flashcard é que você pode ler durante a semana, antes de dormir, assim, lendo e respondendo. Então, basicamente, esses 2 métodos de revisões que eu tô usando, mas os de questões não tô usando mais por causa da tabela, me embolei toda. Tô usando mais do flashcard e de fazer simulado. Eu queria mostrar pra vocês do negócio de questões que eu tô fazendo no meu tablet. Eu já fiz um vídeo sobre ele, eu vou deixar nos cards, que são as minhas primeiras impressões e tudo mais. E eu tô usando bastante ele pra isso, e eu vou mostrar pra vocês um exemplo, que hoje eu fiz um simulado e eu fiz
pelo tablet. Então, assim, foi bem bom. Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Pera aí. Eu fiz pelo tablet o simulado. E eu tô amando, é muito bom. Então, ó, simulado da CAF eu fiz hoje. E também, já engatando o tablet, eu vou falar como eu tô fazendo anotações nas aulas e essa questão de resumo, essas coisas. Deixar bem claro, eu não faço resumo não funciona pra mim. Na minha opinião, assim, pra mim, eu só perco tempo fazendo resumo. Gente, não funciona de verdade. Não é prático pra mim, eu não vejo nenhuma diferença nos meus estudos. No resultado também não. Pelo menos assim, na minha época, no meu período de vestibulando, tá? Não sei como vai ser na faculdade. Tem 3 matérias que eu faço anotação durante a aula, que é no tablet mesmo, que é português A, daí a frente de português B, filosofia e geografia B. Porque são as que eu mais acho necessárias, porque o resto eu fico grifando na apostila durante a aula e anotando com post-it durante a aula também. Vou dar um exemplo de anotação que eu faço durante a aula. Esse é filosofia. Ó. É bem bom porque fica tudo nas pastas. Eu já expliquei isso no outro vídeo do tablet, então se você quiser saber mais, é só clicar no card que tá ali pra vocês direitinho. Agora eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês como eu faço anotações da apostila durante a aula. Aproveitando, eu vou falar de como eu faço minhas anotações na apostila. Vou mostrar pra vocês e também queria relembrar que eu reutilizo anotações do ano passado. Ano passado eu fazia anotações de todas as aulas, praticamente de todas as matérias, menos matemática. E eu tô reutilizando, tá tudo no meu fichário, eu reutilizo, porque, gente, pra que perder tempo se você já tem resumos, anotações antigas? Pegue elas e reutilize, é muito importante isso, porque você vai otimizar demais o seu tempo, de verdade. Sendo bem sincera, eu acho muito, tipo, nada a ver, sabe? Se você já tem uma anotação antiga, pra que você vai fazer uma anotação do mesmo conteúdo que o professor explicou com as mesmas palavras, as mesmas informações? Eu acho meio... sei lá, gente, eu não acho que vale muito a pena, não. Então, por isso, reutilizem, é muito bom. E sobre a anotação da apostila, a minha apostila, o que tá aqui na aula é tudo que o professor fala. Então, eu não preciso ficar preocupada em anotar as coisas, porque tudo que ele fala tá aqui. E daí, às vezes, ele faz um complemento, eu anoto aqui também. Então, por exemplo, essa aula de França, de História B, eu vou grifando enquanto o professor fala. Aí eu colo post-its dessa forma. Eu escrevo aqui e dobro o post-it e escrevo o assunto que tá escrito no post-it aqui no negocinho. Pra eu conseguir saber do que se trata, sabe? E daí eu anoto aqui, ó, vou puxando certinho, anotando. Acho bem bom fazer assim, de verdade. Ó. Então é assim que eu faço durante as aulas. Esse é o meu método de anotar na apostila e reutilizar anotações antigas. Agora eu vou falar de uma coisa que eu acho muito importante, que é a organização e planejamento nos estudos. Você tem que ter um planejamento, é muito importante. Pode ser mensal, pode ser diário, pode ser semanal, mas tenha, porque com planejamento você consegue ver o que falta fazer e o que você precisa fazer no futuro. Tipo, por exemplo, hoje é domingo, eu vou fazer meu planejamento de amanhã. Eu já vou ter uma visão do que eu preciso fazer amanhã e me organizar melhor. E com o meu planejamento, eu também consigo ver o que eu deixei de matéria atrasada. Então, eu tento encaixar em algum dia da semana pra desatrasar e ficar tudo em dia. Então, o que eu uso é um planner, assim, é uma agendinha, gente. Pode ser no celular também, a agenda do celular, pode ser assim, pode ser um caderninho, mas tem que ser algo que você vai ver diariamente. Não adianta você ter uma agenda e nunca olhar ela, deixar ela fechada, porque daí não tem um propósito do planejamento, né? Como eu faço? Meu planner tem visão semanal. Eu também tenho um vídeo falando sobre ele. É só vocês pesquisarem aí no meu canal, mas, ó, é a visão semanal e todo dia eu faço esses quadradinhos, assim, das matérias que eu tenho no dia e escrevo o conteúdo e a frente, por exemplo. Segundo, eu tive geometria plana, matemática D, aula 3. Eu escrevo isso e o quadradinho do lado. Daí, quando eu vou fazer de tarde, eu vou marcando quando eu termino de fazer. E quais são os meus requisitos para marcar que foi feito? Primeiro, eu preciso ter visto a aula, depois ter feito os exercícios e entendido.
e ter realmente entendido a matéria. Quando eu não entendo a matéria, tipo, de verdade, eu não entendo nada, eu não marco, porque daí eu espero um dia pra eu ver um vídeo aula, pra eu perguntar pra alguém, pra entender, e daí depois voltar a fazer mais exercícios e ver se eu realmente entendi. Depois, se eu realmente entendi, eu marco o que eu fiz. Exemplo, ó, no dia... Na quarta, eu não fiz geografia. Então, ó, eu não marco, gente, ó. Aqui. Eu botei um post-it aqui. Eu não marco, tá? Porque eu não fiz, porque eu vou estar me enganando. E esses post-its, o que são? São as minhas dúvidas. Por exemplo, terça eu tive uma dúvida de física D e eu coloco assim qual matéria que é em cima do post-it pra saber e perguntar pro professor. Ah, minha pergunta era, como eu sei qual é o ângulo limite? Eu vou perguntar essa semana pro professor. Também eu botei nesse outro post-it as matérias que eu tive, assim, mais dificuldade. Eu consegui fazer, entendi, mas eu tava meio travada. Então eu coloco pra eu poder fazer os exercícios dos vestibulares desses conteúdos. Então é basicamente isso. E ele também tem a visão mensal, mas eu não anoto muito nessa visão mensal, eu uso mais a semanal. Mas então é isso, gente. Basicamente, são esses métodos que eu estou utilizando esse ano. Eu tenho fé que eu vou conseguir passar esse ano, porque eu tô dando meu máximo e tô unindo as coisas que deram certo pra mim ano passado e melhorando elas. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo todos. Me sigam no meu Instagram, que é lu.studies. Lá eu posto muita coisa legal, conteúdo nos stories, minha rotina, faço posts de estudos, de dicas, faço reels. É muito conteúdo bacana. Então me sigam lá e se inscrevam aqui no canal para fazer parte dessa família. Beijos!